Mas vamos lá para aquilo que eu quero compartilhar. Eu estou assim, maravilhado da graça de Deus, e eu quero ficar no próprio tema, né, que foi aqui essa palavra muito oportuna de Efésios capítulo 6. Efésios, Paulo escrevendo nesta igreja, talvez seja a igreja que Paulo mais se preocupou com a igreja do Senhor, os ministérios do Senhor, o entendimento para que nós fomos chamados. Se você pegar do capítulo 1, ele fala ali de onde nós fomos tirados, como é que é o propósito de Deus, né, para nossas vidas. E ele vai ali no capítulo 2, ele fala de como nós fomos resgatados. Nós éramos como os outros, largado, andava com esse mundo, escravo da carne, escravo do inimigo, escravo de toda a situação, mas pela graça ele nos salvou, pela graça ele nos redimiu, né? O capítulo 3, porém, ele fala, né, do que ele nos tirou do pecado para a sua graça, e ele nos comprou como gentios. Não era para ser nós, queridos. Nós fomos pela graça, misericórdia de Deus, aquele que era os escolhidos de Deus, os judeus rejeitaram, e por eles terem rejeitado, ele acrescentou, vamos então alcançar a mim e a você, os gentílicos, né? Assim chamado. Então nós somos chamados pela cruz, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e ali Paulo traz também a vocação que nós temos como gentios, a vocação dos apóstolos, que são chamados para um propósito eterno em Deus. E Paulo faz uma oração no capítulo 3, né? Ele diz assim, capítulo 3, versículo 4, por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, conosco, né, com todos os santos, qual a largura e o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus! Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, talvez seja o versículo mais lido em Efésios, que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui está o propósito, talvez, dessa nossa intercessão. Família. A família é tudo. A família foi a primeira constituição de Deus aqui na terra. E a família foi depois de todas as outras criações. Porque Deus formou o homem, nós sabemos disso. E aí estabeleceu uma família. Para quê? Por isso que Paulo fala, por toda, né, me coloco de joelhos diante do Pai, por toda a família, tanto no céu, que foi gerado a família, pai e filho, amém? E a existência do todo Criador de todas as coisas, e tanto no céu como na terra. Então, o alvo de Deus no céu e na terra é a família. Uma igreja bem sucedida, uma igreja bem alicerçada, uma igreja avivada, uma igreja abençoada, é uma igreja que a família é abençoada na sua casa, e não no templo que nós reunimos como igreja. Talvez seja esse o nosso maior problema. Queremos uma melhor igreja, oramos, pastores e líderes, jejuamos, amém, temos que fazer isso, mas precisamos reconstruir os valores e os princípios que foram destruídos, estão sendo destruídos. Nós, às vezes, estamos insensíveis à obra de Satanás hoje, nos nossos filhos, estão destruindo esse alicerce, esse poder, esse avivamento que tanto procuramos.
ele tem que começar na nossa família. E o que nós somos lá na igreja, lá em casa, efetivamente é o que nós somos na igreja. Por isso estamos dentro de um sistema de igreja muito corrompido, sem amor, sem afeição, desunida, porque isso tudo está sendo gerado dentro de casa. Então, Paulo, ele intercede. Olha só, irmão, coisa tremenda da revelação de Deus. Ele coloca-se de joelho por toda a família lá no céu. Ele intercede pelo céu. Já pensou nisso? Nós intercedemos aqui, mas ele, peraí, eu me coloco de joelho para interceder primeiro pela família do céu, para que nós não percamos esse alinhamento, esse Wi-Fi de Deus. Você sabe o que é o Wi-Fi? O Wi-Fi talvez dá a maior conexão do que é o Espírito Santo de Deus. Você não vê, mas você conecta. Você não vê, mas você sente. Você precisa conectar. Meus queridos, quando a gente sai para um lugar que não tem Wi-Fi, misericórdia, estamos perdidos. E assim, espiritualmente, nós que não ligamos ao Wi-Fi de Deus, que está constantemente pronto e não tem lugar que não tem sinal. Todos os lugares que tiver, o sinal de Deus é sobre a sua vida. Por isso que em Deus nós já somos mais do que vencedores. Não é onde nós estamos, porque nós estamos com aquele que pode todas as coisas. E isso faz a grande diferença. Não sei se eu estou falando um pouco alto, porque eu estou dentro do ambiente da igreja aqui, né, e está ecoando aqui, e eu estou sem o fone de ouvido, mas Paulo intercede pela família. Preste bem atenção, que depois eu vou chegar lá em Efésios capítulo 6. Por que ele chegou lá? Ele não chegou lá, e muita gente pega isso de uma forma errônea, de uma forma errada. Ai, meu Deus, já está o tempo passando. Pega isso como se fosse simplesmente uma capa e uma armação, veste uma armadura e vai ali, estou na guerra, pastor. Não, nós vamos aprender sobre isso hoje, porque a Bíblia diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais em Cristo Jesus. E se nós temos essa convicção, Paulo, primeiramente aqui no capítulo 3, ele diz: a nossa vocação e o objetivo da sua oração, bota de joelho, intercede pela família no céu e aqui na terra. Por quê? Porque nós sabemos que vai trazer a unidade da fé, queridos. No capítulo 4, ele já começa dizendo assim: rogo-vos, pois, os prisioneiros no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Então não tem ninguém especial. Todos nós somos iguais diante de Deus. Essa unidade da nossa fé, essa unidade do nosso chamado, meu irmão Damião, não me coloca superior a você. Me coloca como servo. Eu estou aqui debaixo para te elevar mais à presença de Deus. Eu quero ser aquele que cada vez mais eu vou te elevar. E assim eu preciso de pessoas. Mas o que nós temos visto hoje na igreja? Autodestruição. O diabo colocou uma sementinha maligna, dizendo: você louva melhor, você prega melhor, você serve melhor. Aquela irmã é desafinada, aquele outro, nossa, como ele canta, olha como ele faz. Não importa, queridos, é uma só vocação. O que nós fazemos, nós não fazemos para homem, nós fazemos para aquele que é o autor da nossa vida, da salvação, que é Cristo Jesus. Ele busca essa unidade, ele trabalha essa unidade. Ele fala: irmão, nós precisamos estar preparados, primeiro com as armas espirituais, para que possamos sair e enfrentar o nosso adversário, que não brinca de ser diabo. João 10:10 veio para matar, roubar e destruir. E Satanás tem feito isso gradativamente dentro do povo de Deus. Falta a unidade, irmão. Ninguém quer mais estar junto. Eu vou numa igreja, talvez se for um grande cantor pregar, se posso dizer grande, né?
ou um grande pregador, se eu posso dizer grande, mas se o irmãozinho lá da igreja, lá da portaria, o irmão João, José, me permita aí falar, só citar o nome, o Cláudio da vida, que está lá na portaria, hoje é o irmão, misericórdia, né, irmão? Aquele irmãozinho, querido, nós subestimamos o poder de Deus que opera em nós e naqueles que servem, né? Me disseram, eu vi um testemunho, e que o irmãozinho, né, que estava ali em intercessão da igreja, mais simples, ninguém dava nada por ele, e chegou um pregador e falou, nossa, aquele irmãozinho ali, né, meu Deus, né, sabe nem falar direito. Aí o pastor falou assim, pois ele é que sustenta a igreja em oração, e você está aqui pregando hoje porque esta igreja está sendo sustentada, é o irmão que paga um preço de oração, não aparece, mas o que ele faz traz edificação para todo o corpo de Cristo. Então nós não podemos subestimar, e é nisso aqui que a unidade da fé, queridos, nos traz essa proporção de que o que nós temos, ele fala aqui de alguns atributos, né, do Espírito Santo, mansidão, longanimidade, né, suportar um ao outro em amor, é difícil, eu sou difícil, eu sou um pastor difícil, mas me suporta em amor, porque isso vai trazer a unidade da nossa fé. E ele diz que nós estamos um só corpo, irmão, só tem uma igreja. Desculpa o termo que eu vou usar, as demoniações, que parece mais coisa do demônio, mas nos separa do que nos une no propósito de Cristo. A gente vê igrejas que estão aí em evidência, quando faz coisas boas, não repercute na nossa igreja. Nós vamos fazer uma campanha, me permita, aqui vamos arrecadar tanto e tanto e tanto. Não chega na nossa igreja a bênção, mas um escândalo dele, todas as igrejas são iguais. Mas algo que eles fazem de roubar e tirar dinheiro dos outros, usando a palavra de Deus, mercadores da palavra do Senhor, atinge a nossa igreja. Atinge todo o povo de Deus, atinge aquela igreja que está lá no mais simples rincões de um interior de Minas ou do Nordeste. Todas as igrejas, eu vi lá na televisão, tudo é igual, mas não é, queridos. Quando nós estamos ligados no corpo de Cristo, qual ele é a cabeça, nós temos a essência dele. E Jesus não veio aqui por causa de dinheiro, não veio aqui por causa de casa, de carro, não veio aqui para ter fama, não veio aqui para sentar no melhor lugares como os discípulos. Ele veio aqui para morrer a morte de cruz, para nos salvar. E ele diz que quando foi convidar os discípulos, ele diz assim, para onde eu vou não tem nem para onde reclinar a minha cabeça. Irmão, pregar o evangelho desse hoje é fadado a um fracasso, mas é um fracasso à luz humana, mas para Cristo é glória, é louvor. Paulo diz, não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus. Devemos ser essa carta lida, não devemos envergonhar do evangelho, não devemos, porque os outros estão despregando a palavra de Deus, assim eu posso conjecturar essa palavra, despregando a palavra de Deus, nós não devemos ser igual a eles, nós devemos crer no poder do evangelho, porque é o poder que transforma, cura, liberta e vai levar um povo lindo, maravilhoso para morar eternamente com ele na glória. Glória a Deus! Eu estou chegando lá, irmãos, meu Deus. Então Paulo chama a unidade da fé, porque depois ele vai apresentar, você é o quê? Você é o quê, irmão Damião? Você é o quê, irmã Ledejane? Você é o quê, Glauber? Você é o quê, Cláudio Eusébio? Você é o quê, evangelista Carla? Você é o quê? Ele chama, para quê? Para unidade, para não sermos nada que nós queremos ou desejamos, mas para ser aquilo que ele quer que nós sejamos para a glória dele. Por isso que ele começa a descrever o ministério que precisa na igreja, que são os 5, queridos. Está aqui na palma da nossa mão. O apóstolo, não é esses que estão criando aí hoje não, que eu tenho até, já me convidaram várias vezes, pastor, tu tem que ser apóstolo. Eu falei assim, apóstolo que eu não sou nada. E eu não sendo nada, eu quero ser tudo que Deus seja na minha vida. Mas o apóstolo é aquele que tem, queridos, a essência dos 4 ministérios, porque é o único que consegue tocar em todos. É o único que consegue. Então ele tem que ser o mais humilde, ele tem que ser o mais simples. E aí que Jesus falou que tem que ser. Amém? Aquele profeta que aponta, ele pode apontar os erros dos apóstolos, mas dos outros ele não consegue, porque ele está na mesma situação de ser servo, de ser talvez um evangelista,
de ser talvez um pastor, de ser talvez aquele doutor que ensina. Não pode, olha só, você vai vendo o evangelista que muitos hoje acham que é o mais simples, vai para lá evangelizar, é o mais importante, é aquele que aponta para a glória de Deus. Eu não estou fazendo aqui para aparecer na igreja pode estar cheia, mas eu estou buscando as almas perdidas da casa do meu Pai, aleluia. E o pastor, ele já vai declinando aqui, ó. O pastor é o que está mais abaixo aqui ainda do evangelista, e parece que tudo mudou. O pastor acha que ele é melhor do que tudo. Não, queridos, aquele que é maior é aquele que serve, é aquele que permite ser a base para que as pessoas possam pisar nele, literalmente, e ser o impulso para chegar na presença de Deus. Mas hoje mudou tudo, misericórdia. Se alguém me vê aqui, por exemplo, igual hoje, limpando o banheiro, eu já chegaram aqui, cadê o pastor? Mas daqui a pouco ele está aí, vem cá. Aí eu já estou, mas é o senhor? Eu falei, mas ali eu só estava como um servente da casa do Senhor, hoje eu estou aqui como aquele que está recebendo a mensagem gloriosa do Senhor para edificar a sua vida. Não muda. Não, eu não estou dando exemplo de mim que eu sou melhor não, mas eu estou falando porque aconteceu hoje, eu estou aqui falando, testemunhando da minha verdade, da palavra de Deus. Então ele diz aqui que ele entregou esse ministério. Qual o objetivo que ele entregou o ministério, irmão Glauber? Qual? Olha aqui o versículo 13. Primeiro 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, e o que eu tenho é para te ajudar a ser melhor. O que eu tenho não é para te pisar, não. O que eu tenho não é para te subjugar, não. O que eu tenho aqui é para te fazer melhor. Aleluia. Te fazer melhor na obra, te fazer melhor naquilo que Deus colocou nós unidos, né? Para que todos nós, né, sejamos aperfeiçoados para desempenhar o serviço para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Olha que coisa, até que todos nós chegamos a pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É crescimento mesmo, mas qual o crescimento? Não é o crescimento de ser, é de ter a essência de Deus para edificar o outro. A cada momento que eu faço isso para o outro, eu estou crescendo para Deus, talvez eu estou sendo humilhado pelos outros, mas não importa. Amém? Então ele convoca isso. Capítulo 5, ele fala das trevas, ele vai começar a aprender a questão das trevas. Por que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque nessa das trevas do capítulo 5, ele mostra a essência do casamento, do relacionamento, né, do lar cristão, do marido, da mulher. Ele traz isso tudo esmiuçadamente. Por que, pastor, que tu está falando tudo isso? Você vai entender daqui a pouco. Porque nós estamos diante de um tema que nós lemos aí agora há pouco. A irmã Lady Jean, né, leu de Efésios capítulo 6. E nós, quando pegamos capítulo 6 de Efésios, nós vamos logo para o versículo 10, talvez o nosso maior erro. Nós queremos pegar a armadura de Deus sem estar preparado. Paulo está tendo uma visão, queridos. Paulo está tendo uma visão de um soldado romano. E pela visão que ele vê física, Deus transporta ele para o mundo espiritual, daquilo que nós, aleluia, daquilo que nós precisamos espiritualmente ter. E aí Deus traz para ele essa revelação profunda da armadura de Deus, mas porém, do versículo 1 ao versículo 9, desse mesmo capítulo, ele fala do problema, da luta dentro do lar, por isso que eu estou falando de família. Pastor, eu vou pregar na igreja tal, minha mulher, meus filhos não gostou, ficou lá em casa, problema deles. Não, o problema é seu, não vá. É hipocrisia. Se eu não governo a minha casa, eu não sou digno de governar a igreja. Se eu não sou aquele que prega com o evangelho de testemunho na minha casa, eu não posso estudar simplesmente teologia e as matérias para falar bonito lá, sendo que eu não estou glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito sério hoje a gente brincar com as coisas de Deus. Eu falo, irmão, não faça nada para Deus se você não fizer com integridade. Porque se você não fizer, não tem problema. Pastor, não tem problema. O problema que a Bíblia diz é que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É maldição. Pastor, mas eu estou fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Você está sendo maldito. É o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É horrendo, é ruim, é terrível.
Porque na mão de Satanás, Deus tira. Na mão dos homens, das pessoas, Deus tira. Mas na mão de Deus, acabou. É Ele que trabalha. É Ele que faz. E quando a Bíblia traz a horrenda coisa, na questão de negligência, ou negligenciarmos aquilo que Deus confiou. Queridos, eu vou encerrar aqui daqui a pouco. Mas o que Efésios traz para nós, então? No capítulo 6, ele traz a essência. Primeiro, vamos consertar as coisas no lar. Irmão, nós estamos terrivelmente passando pelas piores situações do lar. Coisas que nós não tínhamos há um tempo atrás. Temos. Hoje nós estamos adotando os nossos filhos com celular. Você sabe que psicologicamente a luz do celular é como se fosse cocaína para os nossos filhos, drogas. Irmãos, e aí o que acontece? O menino está ali, entretenimento. Não, que legal, não, pastor, eu coloquei para ele 2 horas de filminho bíblico, amém, a sua intenção foi boa, mas o que está dopando a ele é outra coisa. E nós não inculcamos desse jeito, nós inculcando, a Bíblia diz, ensinando. Como? Fazendo, trabalhando, limpando, caminhando, indo lá, vendo o menino brigando com a mãe, fala, meu filho, aquilo ali não pode, porque quebrou o princípio, vai ser maldito. Mas se você honrar pai e mãe, a Bíblia diz que você vai ser próspero e você ainda vai viver muitos anos de vida. Irmão, nós trocamos valores tão fácil. O que está sendo aí hoje conjecturado no mundo todo é para que nós não tenhamos a consciência de Cristo. E às vezes os lares cristãos estão assim. Eu estive num lugar e falei, pelo amor de Deus, limita esse telefone para essa criança de 2, 3 anos. Amanhã nós não teremos condições mais de domar a mente dele, de trazer cativo a Cristo. Não temos, já perdemos. E os pais acham que não. Nós às vezes temos quanto tempo de celular e quanto tempo nós temos de Bíblia? Eu não estou falando só de Bíblia, assim, não, que eu gosto mais de papel, de fato. Eu gosto de escrever, eu gosto de anotar. Não estou aqui dizendo não. Pode usar a Bíblia sua. Mas quanto tempo nós usamos o celular para mandar mensagem? E quanto tempo a gente vê aquele negócio de entretenimento? Eu já fui pego muitas vezes, irmão. E pega ai que legal. E de repente tu fica 1, 2 horas, misericórdia. Foi roubado. E roubamos o tempo de Deus. Roubamos o tempo de ter comunhão, roubamos o tempo de ter relacionamento com Deus, roubamos o tempo de ter relacionamento na nossa casa, porque tem muita gente que nem vai para casa, fica na rua um montão de tempo para não ter relacionamento em casa. Está errado. Agora na igreja tu quer ficar o tempo todo. Na igreja não, na igreja, pastor, é o que eu me encontro. Não, você não está encontrando nem na igreja você está se escondendo, mas de Deus ninguém se esconde. Deus é um Deus que sonda, que conhece o coração, que sabe a intenção das nossas ações, e Ele reprova muito de nós, a respeito de muitas coisas. Queridos, então Paulo fala, eu vou resumir apenas, ele diz assim, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois é justo. Ele não está falando que meu filho, está falando, Cláudio, você está obedecendo o seu pai? O que é obedecer, queridos? É estar alinhado a ele segundo o plano e propósito de Deus. Obedecer não é cegamente. Se meu pai não está aqui comigo mais, mas fala, nós vamos no terreiro de macumba ali, você tem que me obedecer. Não, isso aí contraria os princípios que eu tenho de Deus. Não é obediência. Mas obedecer é você estar alinhado a saber que Ele é a primeira autoridade espiritual sobre a sua vida. E muitas vezes nós erramos porque nós não damos devida atenção que nossos pais falam. Eu errei no passado feiamente, porque não obedeci meu pai. E meu pai católico, praticante, ele falou algo e eu desobedeci, e aí eu tive prejuízos que eu pago até hoje. Foi perdoado na cruz, mas as consequências eu estou vivendo ainda até hoje, e eu vou levar até o meu caixão, mas eu não abro mão daquilo que eu fui comprado, resgatado, lavado, ou eu sou íntegro com o meu passado não vai me destruir, não vai voltar, o meu passado vai me impulsionar a fazer aquilo que Deus tem me vocacionado e chamado, porque muita gente fica preso a isso, amém? Então, primeiramente, ele fala sobre isso, honrar teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento de relacionamento, aqui, interpessoal, com promessa, para viver longos dias e sermos próximos. Não provoqueis os vossos filhos, quantos pais provocam? Negociando, se tu não fizer isso,
eu não vou te dar aquilo. Isso é corrupção, irmãos. Você tem que impor que você é pai. Você tem que impor os princípios de Deus. Eu estou fazendo isso porque a Bíblia manda. Eu corrigindo um menino que está lá em casa, filho da nossa irmã, ontem, e chamei os outros irmãos e falei porque estava corrigindo. Primeiro porque a mãe me deu autoridade pela ausência da figura paterna. E eu corrigi e falei para ele, eu estou fazendo isso para você por isso, isso e isso. Eu estou fazendo isso aqui porque amanhã eu não quero ver você batendo numa mulher, porque você acha que pode. E se nós não ensinarmos o princípio, esse princípio é do nascimento até os 7 anos de idade, irmãos. Até os 7 anos de idade, tudo que você precisa inculcar na cabeça dos seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos, preste bem atenção, pais, é até os 7 anos de idade. Ah não, pastor, uma criança não sabe o quê? Você que está enganado. Por isso que ele sabe até negociar com você o que ele quer e não abre mão. Sim ou não? Faz birra até você conceder, porque ele sabe que aquilo ali vai te dobrar. Mas se você impor limites, ele será um homem e uma mulher bem-sucedida na presença do Senhor e na sociedade. Aprenderão os princípios. O judeu, querido, até os 9 anos, ele já sabe toda a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele sabe decorado. Ah, coitado, eu vou encher ele de coisas. Não, vai encher de conhecimento daquele que ele jamais vai se perder. Ensina a criança, não é o adulto, não é o jovem, não é o adolescente. Ensina a criança o caminho que deve andar, porque mais tarde não se desviará dele. É o princípio. E aí nós chegamos aonde é o tema que diz, né? Revestir-vos, porque você vai botar uma roupa por cima. Do que? Do que você já é da família, do que você já tem de relacionamento, do que você é em Deus, na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, dentro da igreja. Então agora você vai revestir, você vai colocar uma roupa, outra roupa por cima dessa que você tem. Meu querido, mas se eu não tenho uma roupa já ajustada, segundo o princípio, isso é forte. Se eu já não tenho uma roupa ajustada segundo o princípio de Deus, o que adianta eu jogar uma outra por cima? Vai ser igual Naamã. Por fora, soldado, poderoso. Por dentro, podre, leproso. Meu Deus. Temos que ter cuidado, irmão. Não adianta. Ele diz aqui, ó. Portanto, né? No mais fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder. Versículo 11. Revestir-vos. O que é isso? É vestir por cima. É colocar algo por cima do que você já é. Não colocar algo por cima para tapear o que você quer parecer que seja. Meu Deus do céu. Então muita gente está falando da armadura de Deus, mas não está se sujeitando a revestir de fato, porque tem coisas que precisa primeiro ser tirado, limpado, curado, restaurado. Relacionamento no lar, relacionamento na sua família precisa ser restaurado. Precisa, para que não adianta, irmãos, isso aqui é balela, pastor, revestir. Não. É teórico, a prática é outra. A prática primeira começa na sua casa, buscar harmonia. Meu esposo ou minha esposa não gosta do evangelho, não gosta disso. Ganha ele para Jesus, se possível, sem falar nada, com testemunho. Paulo fala sobre isso. E aí nós queremos, revestir. Eu acho, me perdoe, meu Deus do céu. Mas campanhas e campanhas disso aqui, mas não toma posição dentro da casa, não resolve. Vai ser de campanha em campanha, disso, não resolve. É posicionar em Deus. Então, revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. O cilada do diabo vai ter você revestido ou não. Mas se você estiver vestido, ele vence. Você estiver vestido com as coisas de Deus e revestido das coisas que Deus colocou aqui, como nós vamos ver rapidinho, nós somos invencíveis, mais do que vencedores, poderosos em Cristo. A Bíblia diz, em Cristo faremos proezas, faremos sim, porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. Paulo fala sobre isso. O que é esse revestimento, querido? Primeiro, ele fala de cingir, né, toda a armadura, não a parte, mas é toda incompleta. Ele fala primeiro, cingir-vos com a verdade. Então, na minha boca tem que sair verdade. Conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tem meia mentira é totalmente verdade, ou totalmente mentira, perdão. Meia santidade é totalmente estar fora do propósito de Deus. Então, é íntegro, é ser completo, é pleno. Então, com a verdade,
né? Essa verdade, Paulo combina com as armas do soldado, né, de uma infantaria, que representa o quê? Nós estarmos como Antigo Testamento de Deus e crendo no Messias, num guerreiro, estando pronto, né? Então, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade, sermos cheios. Eu falei com a irmã outro dia, você está profetizando, você quer que eu ore por uma coisa, mas você está profetizando que não vai dar certo, o que adianta a minha oração? Se é você o autor da sua bênção. Ora por mim, pastor, que eu preciso de um emprego, mas eu sei que está difícil, não vai abrir a porta. Para que eu vou orar, irmãos? Não é assim? É a maioria. Acha que a minha oração vai ter mais poder do que você? Não. Você com Deus já é multidão. Não precisa. Devemos orar um pelos outros, nós estamos fazendo isso, mas não precisa, né? Couraça da justiça, o crente são protegidos pela justiça de Deus, e às vezes nós queremos fazer a nossa justiça. Eu não vou fazer isso não, porque o irmão, não, irmão, nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Eu não vou nem falar o que é isso, mas se você pesquisar, você vai ver o que é isso que Paulo fala sobre trapo de imundícia. Nossa justiça não excedeu dos fariseus, que os fariseus até tentavam cumprir a lei. Nós somos hipócritas. Então, couraça, primeira verdade. Segundo, couraça da justiça. O que é? Nossa justiça, minha prática. Irmão, nós lemos Efésios, mas não aprofundamos, e não temos tempo, que eu já estou encerrando. Meu Deus, já deu tempo aqui. Calçar os pés, né? Com o evangelho da paz, meu irmão, calçar os pés, o que é que acontece? Aonde você estiver, você vai estar calçado. O que é esse calçado nos seus pés? Você não vai falar da vida do outro, você não vai falar do Brasil, tu não vai falar de presidente, tu vai anunciar a palavra de Deus, porque a verdade está em você, você é a verdade que liberta. Nós somos a essência da verdade, da justiça, e aonde Deus nos colocar os pés, nós vamos falar da verdade, né? O escudo da fé, glória, é algo do romano suficiente para cobrir todo o corpo, sabe? Esse escudo da fé, querido, é que o inimigo vai tentar na sua mente, vai estar blindado. Vai tentar no seu coração, vai estar blindado. Vai tentar nos seus olhos, vai estar blindado. Porque você tem o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Capacete da salvação, né? É algo que nós precisamos guardar. 1 Tessalonicenses 5:8 fala, guardar a nossa mente. Paulo fala lá em Colossenses 3, né, capítulo 3, versículo 2, né, pensais nas coisas lá do alto. Lá em Filipenses 4:8, ele diz, no que nós devemos pensar? Queridos, nosso pensamento está tudo errado. Então nós precisamos fazer isso sempre, não é lendo não, é fazendo na nossa mente praticamente, né? E diz aqui, capacete da salvação, né, a confiança que nos baseia a estarmos constantes, felizes com Deus, independente das circunstâncias, em tudo dai graça, a espada do Espírito, a única arma de ataque, tudo isso você tem que fazer. E a espada do Espírito é o quê? A própria palavra de Deus, que aonde o inimigo tentar contra a sua vida, você vai contra a tua palavra. Davi, quando teve a luta ali, falou assim, ele vem com capacete, ele vem com espada, vem com tudo. Eu vou em nome do Senhor, e não tem nada que resiste. Amém, queridos? Eu quero aqui falar que, acima de tudo, diz assim um versículo, né, que nós talvez passamos, diz aqui, com oração, versículo, né, 18, com oração e súplica, orando em todo tempo, orai sem cessar. Então a oração é tudo, e diz assim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, para que nós possamos vencer. Que Deus abençoe. Eu corri aqui, mas acho que fiquei só 3 minutinhos aí, né? E os outros 10 minutos é para a gente ainda fazer as considerações finais. E assim eu passo para quem é de direito.